Para quem não sabe, nesses últimos dias eu me expus a um certo comportamento, certas atitudes que me levaram a trabalhos brutos, a trabalhos braçais, a trabalhos onde você vai se esforçar muito do que ganhar alguma coisa. E eu vou te passar alguns ensinamentos sobre isso, que me fizeram uma pessoa melhor, mudaram muitas coisas dentro de mim, meu humor, meu estado de consciência, entre outras coisas também. E eu quero passar isso em forma de conhecimento para você, porque de alguma forma, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, que vai mudar alguma percepção, na sua realidade. E querendo ou não, pessoal, todo mundo nesse mundo está vivendo aqui para aprender e passa por situações aonde a gente não sabe realmente o que vai dar, qual é a lógica do porquê eu me expus a uma certa exposição, um trabalho ou a uma situação que você pode estar vivendo e você não sabe por quê. E também para as pessoas que querem se expor a alguma coisa que vai trazer alguns ensinamentos, algumas coisas que, por exemplo, na sua percepção, você pode pensar o seguinte: se eu fizer tal coisa, se eu trabalho como CLT, se eu trabalhar em outra situação, se eu for, sei lá, namorar com aquela pessoa, se eu for para aquela outra situação, eu vou. Você começa a prever na sua mente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E na verdade pode ser outras coisas, às vezes pode ser por outra lógica, pode acontecer situações na sua vida que vão te levar de alguma forma para aquilo que você gostaria de ter, de que fosse, os seus desejos, seus objetivos. E primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: cuidado com as pessoas que você anda, no sentido de nem todo mundo vai entender a sua visão, nem todo mundo vai entender a sua cabeça, nem todo mundo vai entender realmente como você funciona, como as suas ideias funcionam, qual é a sua visão de mundo, como que uma outra pessoa pode entender o que eu vou falar. É de forma diferente. Por mais que as pessoas entendam uma palavra, ou uma frase, ou alguma coisa que você queira transmitir para outra pessoa, a pessoa vai filtrar de acordo com as crenças limitantes dela, com as crenças dela, com a forma como ela vê a realidade, o mundo. E isso é muito importante para todos nós entender que nem todo mundo vai entender o que você quer. Nem todo mundo vai entender o porquê você quer alguma coisa. O porquê você quer determinados objetivos. Por que, que você quer chegar a um determinado objetivo? Por exemplo, eu tenho uma coisa muito dentro de mim que eu quero e eu vou conseguir, e a minha vida é em torno disso. Se eu não trilhar o meu caminho em rumo à riqueza e ao poder, para mim não faz sentido viver. Isso é meio estranho e até mesmo pode parecer muito singular para algumas pessoas. Algumas pessoas podem achar isso, nossa, mas isso é muito estranho, porque para o meio que eu ando, para o meio das pessoas que eu me conectei, a maior parte das pessoas valorizam muito mais a humildade, essa coisa de servir, ou também a busca pelo desenvolvimento pessoal no mais alto nível de consciência, né, de transcender a realidade, querer ser um Buda, querer ser um Mahatma Gandhi, querer ser uma pessoa que não mexe muito nessa coisa material. Mas na minha concepção, da minha realidade, e pode ser algo também ligado à sua, é, você também quer essa coisa do poder, você também quer essa coisa do dinheiro, você também quer crescer muito na vida. E muitas pessoas vão achar isso que é ruim, como crescer na vida é uma coisa que é muito egoísta da sua parte, é muito egocêntrica da sua parte. Você pode achar que as pessoas vão achar isso muito vazio, mas é vazio para elas, não quer dizer que é vazio para você. Muitas vezes você ganhar dinheiro não quer dizer necessariamente que vai ser preenchido um vazio que você quer preencher, só que com dinheiro e riqueza, estado de poder. Porque muitas pessoas vão achar que a riqueza é uma ilusão no sentido de, beleza, eu tenho dinheiro, vou começar a viver de putas, de drogas e coisas vazias, prazeres vazios e momentâneos. Mas não quer dizer necessariamente que seja isso para você, tá? E nem é para mim. Só que o que, que acontece? As pessoas à nossa volta, eles acham que tudo isso é vazio. Mas eu vou te falar uma coisa, nem todo mundo, como eu falei no começo, nem todo mundo vai entender o que é a sua visão de mundo. Nem todo mundo vai entender as suas formas de querer as coisas, as suas conquistas que você almeja. E isso é algo muito importante de ser entendido, porque isso facilita
a sua caminhada na sua jornada pessoal, a sua caminhada nessa coisa de fazer escolhas que nem todo mundo à sua volta vai achar como correto, nem todo mundo vai achar isso certo, errado, enfim, todo mundo vai ter uma visão diferente e, cara, foda-se as pessoas nesse sentido, sabe? Porque no fundo, no fundo, essa coisa sua tem que ser trabalhada. Porque se você quer dinheiro, é uma questão que você veio trabalhar nessa encarnação ou nessa vida, enfim, como você queira entender. Mas isso é uma coisa que você tem que trabalhar na sua vida. E se for necessário conquistar dinheiro, se for necessário caminhar para o dinheiro, é isso mesmo que você tem que fazer. Porque é o que você quer, não é o que o outro quer. E quando a gente vai caminhar com outras pessoas, a gente acaba tendo sociedade, trabalhando em equipe com outras pessoas, tendo amigos que nem vão sempre ter essa percepção da realidade de vocês. E isso tem que ser trabalhado. Porque a partir do momento que eu largo o que eu quero pelo outro, eu não estou me afastando do que eu quero, me abdicando de forma positiva para ter um relacionamento bom com o outro. Na verdade, eu estou abdicando do que é eu, do que é meu, do que é a minha essência, para me adequar ao que os outros querem. Na verdade, os outros que têm que se adequar a você, porque você é você e os outros são os outros. Você pensa, quando você tem que se adequar a um ambiente, quando você tem que se adequar aos objetivos dos seus parentes, dos seus amigos, do ambiente da sociedade que você tá, você quer que os outros tenham uma percepção positiva do que, ah, ele quer isso, então eu vou aceitar isso. Nem todo mundo vai aplaudir, nem todo mundo vai apoiar, nem todo mundo vai ter uma visão de que você é capaz daquilo. E isso é engraçado, porque é uma das coisas que eu estive pensando e vivendo e analisando com a minha concepção. Então, eu quero que você entenda uma coisa: querer muito, muito dinheiro não é errado. Errado é se adequar aos outros, é se adequar ao ambiente, para o objetivo do ambiente. Você quer se adequar ao ambiente? Não se adeque. Se adeque no sentido que eu vou te passar agora. Se são sócios, se são amigos, bota muito na ponta da caneta que o que você quer é aquilo e os outros vão ter que aceitar ou sair fora. Infelizmente é a realidade. E você tem que caminhar com pessoas que querem aquilo que você quer. Porque no momento em que você fica permanecendo em um ambiente onde as pessoas querem alguma coisa que é diferente do que você quer, a tendência é que ou você se adeque a essas pessoas ou gere conflitos, né, na amizade com essas pessoas. Então você tem que ter uma cabeça muito fria em relação a isso, tá? Isso é a primeira coisa que eu entendi com o tempo e que pode é, ser um ensinamento muito profundo para você nesse momento agora que você esteja vivendo, tá? Outra coisa interessante também é cuidado com as fofocas, tá? Cuidado com as fofocas, porque você percebe que esses ensinamentos estão tudo muito ligado a pessoas, né? Isso é engraçado. Mas cuidado com as fofocas. Por quê? Cara, nesse momento, eu tenho uma cabeça que é o seguinte: eu gosto muito de contar as coisas que eu vou fazer, a forma como eu penso. Às vezes eu acabo mesmo até fofocando para outras pessoas acerca de objetivos ou até mesmo acontecimentos que aconteceu com outra pessoa e, sabe, falando a visão que eu tenho sobre o outro, etc. E eu vejo que isso corrompe muito e pode gerar muitos conflitos à nossa volta, porque, cara, nem todo mundo é seu amigo. Isso é muito difícil de encarar, cara, sabe? Porque eu tenho uma visão que é uma ilusão minha, que é uma coisa que tem que ser trabalhada, que é que eu vejo as pessoas como pessoas boas. Todo mundo eu vejo com as pessoas boas, né? As pessoas que eu não acho boas, eu simplesmente corto, mas as pessoas que estão ao meu redor, na minha bolha, acabam sendo pessoas boas, pessoas santas, pessoas que, claro, têm a sua natureza, mas são pessoas boas, sempre vão ser sinceras, sabe? E o que eu percebi é que nem todo mundo é assim, cara. E isso é engraçado. Por quê? Porque às vezes você acha que os outros vão te entender, quando na verdade os outros só estão fingindo que estão te entendendo para não falar uma coisa na sua cara que vai te deixar mal, né? Que vai te deixar de cabeça quente, que vai acabar estragando a amizade ou aquele momento que você esteja vivendo com essas pessoas. E eu não estou falando necessariamente de relacionamento, estou falando de amigos mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. As fofocas, as pessoas que estão à sua volta, nem todo mundo é seu amigo. Cuidado para mandar os seus sigilos para as pessoas.
Não deixe os seus sigilos em aberto para todo mundo. Por quê? Porque isso vai gerar fofoca, isso vai gerar coisas que vão, querendo ou não, estragar o relacionamento que você tem com o ambiente que você está. Seja superficial nas suas palavras quando se refere ao que é seu, ao que é íntimo seu, seus objetivos, a sua forma de ver o mundo. Tudo isso tem que ser guardado em sigilo, porque nem todo mundo vai entender e muitas vezes podem até estragar. É como diz aquela frase, né? O que o inimigo não sabe, o inimigo não destrói, né? Então, você tem que trabalhar no sigilo. Entenda que as suas ideias são só suas. Cuidado com as fofocas, cuidado com o ambiente, sabe? Eu percebo uma coisa que é muito interessante, que um amigo meu falou, eu considero ele um amigo, né? Eu gosto de falar assim que as pessoas que eu sinto um carinho eu chamo de amigo, né? Pode não ser um amigo verdadeiro, como se diz no pé da palavra, né? Amigo, mas eu considero ele um amigo. E faz tempo isso que ele falou pra mim, faz muito tempo mesmo, acho que faz um ano, quase 2 anos isso. A gente tava num parque e ele falou pra mim, cara, nem todo mundo na verdade, todo mundo é falso, velho. Só que todo mundo esconde uma máscara na sua frente pra te passar uma imagem que eles querem de bons moços. E, claro, isso é algo óbvio, né, de se falar, porque isso é uma coisa que você vai ver em várias outras situações no YouTube, na vida, que de fato é isso. Você vai entender o que eu tô falando, porque isso é uma coisa que muitas pessoas já ouviram falar no desenvolvimento pessoal, que todo mundo usa máscara. Só que você intensificar isso, deixar de forma intrínseca na sua vida, você vai perceber que realmente as pessoas à sua volta, elas são pessoas que estão vestindo uma máscara. E quando você joga o seu sigilo para essas pessoas elas vão simplesmente podem fofocar, podem abrir coisas íntimas suas para as outras pessoas. Então, cara, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Nem todo mundo entende as suas ambições, formas de pensar, as suas opiniões, porque às vezes você tem opiniões que vai difundir ali com as outras pessoas a ponto da pessoa falar o que essa pessoa pensa sobre isso, cara. Como que a pessoa é capaz de ter essa visão de mundo? Como a pessoa é capaz de pensar isso acerca de tal assunto, sabe? Enfim, você tem que guardar isso para você e chegar um momento, esperar até chegar o momento de que, tá, agora eu posso contar isso, agora eu posso abrir isso para essa pessoa. Mas enquanto não, não abra, não faz sentido você falar algo que é muito sigiloso para você ou uma opinião que pode te comprometer no futuro, porque as pessoas não vão entender. E muitas vezes elas até fingem uma máscara para entender e na verdade a pessoa não entende. Ela vai até usar isso contra você mesmo no futuro. Então, presta muita atenção com as máscaras, porque eu mesmo, isso foi um assunto muito, muito forte vivido nesses últimos dias para mim, de, igual eu falei para vocês, de achar que os outros são bons, de achar que todo mundo é santo, sabe? Eu cheguei ao momento de escutar fofocas ao meu respeito do meu lado, sabe? Pessoa achando que eu não tava ouvindo, mas eu tava ouvindo. E aí eu fiquei tipo, cara, essa pessoa veste uma máscara pros outros de bom moço, mas na verdade a pessoa é uma baita fofoqueira. Então, cuidado com isso. Cuidado, cuidado mesmo, cara. Comenta aqui embaixo se você vive alguma coisa a respeito disso, porque isso é muito forte de ser falado, sabe? Na nossa vida, quando a gente vai começando a caminhar, você vai perceber que isso é muito negativo, sabe? É muito negativo mesmo. Então, toma cuidado com as máscaras e as fofocas, porque isso pode comprometer a sua integridade e a sua vida, dos objetivos que você quer alcançar. Toma cuidado com isso. Outra coisa que eu andei percebendo também é o seguinte: nem todo mundo à nossa volta é, vai passar a ideia que você quer para as pessoas. Isso gira até em torno do que eu falei agora há pouco. Nem todo mundo vai passar a sua ideia para os outros como realmente elas são. Ou seja, você fala uma coisa para outra pessoa, a pessoa vai lá e conta uma outra versão totalmente modificada. Isso é algo que é negativo. E você percebe que isso gira muito em torno do que é comum, né, na sociedade. Você percebe que em grupos, assim, a gente vê muito isso. É igual eu falei, fofoca, coisas, ideias distorcidas sendo repassadas para os outros que compromete a sua vida, que compromete o seu,
as tuas amizades ali ao redor, né? Vamos supor, você está num ambiente onde é uma sala de aula, todo mundo ali conhece todo mundo, vai chegar o um momento que se você guardar algo pro sigilo e passar para uma outra pessoa, ela vai passar para as outras de uma forma distorcida e passa todo mundo ver você de uma forma diferente. Então toma cuidado com isso, porque isso pode mexer muito com a sua vida, com o seu íntimo, tá? Realmente passa só as coisas que você quer, é, as coisas sigilosas para as pessoas que você realmente sente realmente que são de confianças e toma cuidado, tá? Cara, outra coisa também que é importante falar é uma coisa que eu tô aprendendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi de que vai ter um momento que o trabalho duro ele é necessário. Vai chegar um momento que você tem que se expor a uma certa situação que é desconfortante para que você cresça como pessoa e entenda o valor das coisas. Eu mesmo ganhei dinheiro muito fácil durante muito tempo, no começo da minha jornada, eu tenho 25, né, e 25 anos, e ultimamente eu tenho percebido isso, que o valor das coisas tem que ser valorizado, né, o dinheiro tem que ser valorizado, as coisas que você compra tem que ser valorizado. Você tem que valorizar o que você ganha, porque eu ganhei dinheiro muito rápido e muito fácil, de uma certa forma. Eu tinha um conhecimento devido para ganhar dinheiro na bolsa, ganhei dinheiro na bolsa, um volume interessante, só que eu não dei valor para esse dinheiro e eu perdi até a noção do que é valor do dinheiro por conta dessa situação. E isso é algo muito importante para a gente ser levado na nossa vida. Entenda que o CLT, trabalhar de carteira assinada, é uma coisa que muitas vezes é necessária. Igual eu saí da casa dos meus pais, fui para uma situação, fui jogado numa situação onde eu tive que trabalhar no braçal, uma coisa que eu criticava, aceitei a situação, trabalhei, entendi que aquilo ali, cara, o dinheiro que eu ganhei naquilo ali não era o que eu merecia, sabe? E isso trouxe muitas coisas na minha cabeça, assim, de que, cara, por que que eu tô ganhando esse valor e não tô valorizando as minhas habilidades, o que eu tenho dentro de mim? Porque é engraçado, mas cada pessoa vai te valorizar de uma forma. Você vai ser visto por várias pessoas de formas diferentes, né? Por exemplo, se você teve uma namorada e hoje ela não é mais a sua namorada, você pode ter duas opções. Ela te viu como um cara interessante, cara legal, um cara bacana, e essa imagem foi perpetuada na mente dela, e ela nunca vai te esquecer, ela nunca vai lembrar de você como alguém que foi ruim na vida dela, vai lembrar sempre como alguém bom. Só que por outro lado, você pode ter alguns amigos, algum lugar que você frequentou, na qual as pessoas têm uma imagem negativa guardada a seu respeito. E isso modifica muito quem você é de fato. Por quê? Porque você percebendo esse ensinamento que eu tô falando, você vai perceber que as pessoas, elas vão formar diferentes visões sobre você. Às vezes elas vão te achar tão espetacular a ponto do que você nem imagina de você mesmo. Às vezes as pessoas vão ver talentos em você que nem você vê, né? Mas são talentos que você vê, perdão, que você tem. Por isso que as pessoas te veem dessa forma. Então, toma cuidado, porque todo mundo vai criar uma máscara ao seu respeito. Todo mundo vai te ver de uma forma diferente e entender qual é o mais rápido possível, qual é a visão que as pessoas estão vendo de você é extremamente importante. Porque se alguém tem uma visão boa com você, de você, você tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Porque quando você aproveita essa percepção positiva ao seu respeito, você pode conseguir muitas coisas, você pode conseguir muitos favores, muitas possibilidades, seja financeiras ou até mesmo possibilidades na vida para você crescer mais e mais. Então valorize a percepção que o outro tem de você e descubra qual é essa percepção o mais rápido possível.